Meus pais são casados há quase 30 anos. Eu nunca consegui entender o motivo pela qual a minha mãe nunca largou dele. Eu sei quais são os motivos dela, eu conheço cada um deles, mas eu não consigo entender. O meu pai, ele não tem família onde a gente mora. Não conheço meus avós. Olha que eu já tenho 24 anos. A única família que meu pai tem é a irmã dele, minha tia e os filhos dela. Ninguém sabe quem são os pais dessas crianças também, porque a gente nunca viu minha tia namorando ou ficando com ninguém. Simplesmente aparece grávida e os filhos ficam sob a responsabilidade do meu pai, para meu pai criar e cuidar. Minha mãe reclama, mas está sempre cuidando das crianças porque não larga do meu pai. No mês passado, a casa da minha tia teve uma infiltração. Meu pai convidou ela para morar dentro da nossa casa junto com os filhos dela, que são 4. A nossa casa é 2 quartos, então eu tive que dividir meu quarto com os 4 filhos dela. E o meu pai disse que a minha mãe tinha que dormir na sala, no sofá, junto com ele, dar o quarto deles para minha tia, que tinha um bebezinho de 3 meses. Minha tia poder ficar mais confortável, que já que ela amamentava de madrugada, ela não podia dormir no sofá. A mãe disse que não ia sair do quarto dela, teve um bafafá daqueles na minha casa. Quando o dia amanheceu, depois da minha mãe ter dormido no sofá, meu pai levantou para ir trabalhar. Minha mãe falou para mim que ela sempre teve certeza que meu pai tinha uma mãe, só que ela nunca fez questão de ir atrás e nem de descobrir. Porém, agora ela estava decidida a descobrir, porque meu pai passou de todos os limites. Porém, o único bem que meus pais tinham era a casa que eles moravam, que era a casa própria. E a minha mãe queria descobrir a traição dele para não ter que dividir a casa com ele. E eu decidi que eu ia ajudar ela a descobrir quem era e a gente começou a bater firme em cima disso. A gente ficou um mês investigando, batendo por todos os lados que vocês possam imaginar, investigando de tudo que a gente podia e a gente não descobriu nada. Mas a minha mãe continuou insistindo e dizendo que tinha certeza que ele tinha uma mãe. Até mesmo porque no passado já tinha pegado várias e várias coisas dele, só que ela nunca tinha contado pra mim, porque ela tinha vergonha daquela situação. Até que eu tive a ideia e falei assim, bom, se a gente já investigou ele pela rua, já seguimos ele e não descobrimos nada, a gente só tem 2 lugares para poder investigar ele. É no trabalho dele e em casa. No trabalho dele, com as pessoas que ele convive, e em casa a gente pode botar câmeras para ver se ele liga para alguém, se ele fala com alguém. Porque às vezes ele tá ligando para essa pessoa para marcar alguma coisa dentro de casa e a gente não sabe. E assim a gente fez. A gente comprou aquelas câmeras espiãs, espalhamos por todos os cômodos da casa. A primeira semana da câmera instalada, pasmem, colocamos a câmera e na primeira semana descobrimos. Meu pai entrava pra dentro do quarto, que era o quarto dele com a minha mãe, né? Acho que a minha tia tava dormindo lá. Entrava e passava horas lá pra dentro. A mãe, ela trabalhava de costureira num ateliê perto de casa. Ela passava horas trabalhando e eu no cursinho. A gente nem fazia ideia que meu pai chegava mais cedo do trabalho. Minha mãe começou a ficar danada da vida com aquilo. Ela ficava o tempo todo pensando que era minha tia que tava fazendo a cabeça dele. E ela ficava, eu tenho certeza, é ela que tá fazendo a cabeça dele, ela que fica falando pra ele me trair, isso tá partindo da cabeça dela. Sempre soube que ela nunca gostou de mim e tal. Então eu e minha mãe, a gente marcou ficar vigiando ele. Quando ele chegasse em casa, a gente ia chegar juntinho com ele, esperar passar uns 20 minutinhos e entrar dentro do quarto pra ver o que eles tanto faziam, tanto conversavam lá dentro. Quando abrimos a porta, pasmem, a amante era ela. Deitadona lá em cima da cama. A gente ficou tipo, meu Deus, como assim? Aí, como eles não tinham mais o que fazer, foi pegos com a boca na botija. O pai confessou que tinha um caso com ela antes de casar com a minha mãe. E que eles não são irmãos de sangue, de nada, não tem parentesco de nada aí. Essa conversa fiada aí é porque na época ela era casada, quando ela começou o caso com meu pai. E pra ninguém desconfiar, eles tiveram que inventar essa desculpa aí, como os pais do meu pai não moram ali naquela mesma cidade. Essa foi a desculpa assim mais esfarrapada e que deu certo durante anos. Todos os filhos dela são filho do meu pai. Ou seja, eu fui ajudar minha mãe a descobrir o chifre dela e sair com vários irmãos. Minha mãe colocou os 2 pra fora na hora ali do nervoso. Minha mãe entrou com processo contra ele. Hoje ele paga pensão pra minha mãe. E hoje ele é separado da minha mãe no papel mesmo e é casado com essa moça que era minha tia, não é mais, né? E uma coisa que a gente nunca soube e fomos descobrir depois é que todas as crianças são registradas no nome do meu pai. Ou seja, ele registrou todas e minha mãe não sabia que ele tinha registrado. Coloquei minha melhor amiga pra fora da minha casa, arrastada pelos cabelos. Bom, eu tenho uma melhor amiga desde a época do colegial. A gente começou a estudar junto na 5ª série. E estudamos juntas até terminar os estudos. Hoje eu tenho 27 anos, ela também. Só que a gente não se via desde os nossos 19 anos, que foi quando ela saiu do Brasil e foi morar em outro país com o pai dela. Porém, a distância não atrapalhou em nada a amizade da gente. A gente se falava todos os dias, às vezes 2, 3 vezes por dia, sobre tudo e qualquer coisa. Lá ela começou a namorar, fez família, teve uma filha. E nada disso fez atrapalhar a amizade da gente. Pelo contrário, a gente parecia que era muito mais amiga longe do que perto. Até que depois de 8 anos sem se ver, ela programou a viagem dela para poder vir pro Brasil
e perguntou se poderia ficar na minha casa, porque a mãe dela estava morando em um sítio e era muito afastado da cidade. Eu super aceitei, falei que ela nem precisava perguntar, fiquei muito feliz, eu ia conhecer a minha filhada, era a filhinha dela. Gente, eu tava esbanjando felicidade. Quando deu na semana dela vir, eu contratei uma faxineira pra limpar toda a casa, dar uma faxina em tudo, porque eu queria tudo impecável pra chegada delas. E um detalhe bem importante é que eu moro sozinha. Não casei, não tive filhos, mas eu tenho um namorado, mas eu tenho a minha casa, ele tem a dele, e eu prefiro não confundir as coisas. Então, eu tinha na minha casa as coisas pra mim sozinha, e como ela vinha, eu preferia ajeitar tudo pra chegada dela, já que ela ia passar um mês na minha casa. E, gente, eu fui na rua, comprei roupa de cama nova pra minha filhada das princesas, que ela era apaixonada pelas princesas. Comprei algumas bonecas. Fui no mercado, né, que era o principal, pra poder encher a despensa pra receber elas. E assim, gente, eu fiz uma compra que desse pra uns 2 meses, porque eu pensei assim, eu não quero que elas passem necessidade de nada, eu quero que seja tudo muito perfeito, porque eu não sei quando eu vou voltar a ver elas novamente. E, gente, como ela fez uma viagem muito longa, eu pensei o quê? Que elas iam chegar muito cansadas e tal. E quando ela chegou, tipo, a primeira coisa que ela falou, amiga, eu tô morrendo de fome. Eu falei, não, tranquilo, vamos comer na rua não, que eu fui buscar ela no aeroporto. Eu falei, vamos comer em casa, que eu preparei um banquete lá pra vocês. Já tá tudo na mesa, a mesa já tá posta lá, tudo ajeitadinho pra gente poder tomar café. E eu botei na mesa tudo que eu tinha na geladeira, sabe? Fiz um mesão mesmo. E elas comeram, tipo, que parecia que estavam amarradas há 5 dias. Até então, né, gente, foram 8 horas de voo, eu imaginei o quê? Estão cansadas, estão com fome, a comida do avião não foi boa. Super de boa, super tranquilo, nem esquentei a minha cabeça com isso. Tipo, o que elas comeram ali no lanche da tarde, eu comeria um mês inteiro, mas beleza. Aí fui eu fazer a janta. Eu pensei assim, bom, vou pôr bastante comida no fogo, porque eu faço janta que já dá pra gente almoçar amanhã. Porque amanhã a gente pode dar uma volta, passear, e eu não preciso ficar preocupada com comida. Terminei de fazer a janta, eu tava com muita dor de cabeça. Tomei um comprimido, gente, deitei no sofá um pouquinho e falei pra elas, olha, vocês janta, que eu não sei o que tá acontecendo. Mas eu tô com muita dor de cabeça e eu vou descansar um pouco. Isso, elas jantaram, chamou um táxi e foi pra casa da mãe dela. Quando foi umas 9 horas da noite, mais ou menos, eu levantei e fui jantar. Gente, não tinha comida nenhuma, nada. Eu fiz comida pra almoço e janta e, tipo, não tinha nada. Eu pensando, ela deve ter levado comida pra mãe dela, não é possível. Aquilo já começou a me descer seco. Quando eu vi que elas tinham comido toda a comida que eu tinha feito para almoço e janta, eu já comecei a engolir seco. E comecei a ficar desacreditada. Inclusive, pensei até que ela tinha levado comida para casa da mãe dela, mas quando ela chegou, eu perguntei, ela disse que não tinha levado. No dia seguinte, aquilo começou a me chatear de tanta formas. No dia seguinte, eu nem levantei para tomar café com elas. Eu já levantei na hora de ir pro trabalho e fui pro trabalho direto e nem elas eu cumprimentei. E isso durou mais ou menos uma semana. Quando completou mais ou menos uma semana que ela estava na minha casa, ela chegou e falou, amiga, quando é que você pensa em ir no mercado? Eu falei, por quê? E ela falou assim, porque já não tem mais nada para comer. Aí eu falei, não é possível, amiga, vamos dar uma maneirada. Gente, eu falei desse jeito, vamos dar uma maneirada. Porque um dia antes de vocês chegarem, eu fiz R$ 2.000 de compra, calculando na minha cabeça que seria compra para 2 meses, que vocês iam passar um mês aqui, que ia comer do bom e do melhor todos os dias, que ia embora e deixar minha despensa cheia. E ela falou, ai, amiga, não acredito. Tá fazendo conta de comida, é isso mesmo? Aí eu falei pra ela, não, não é fazer conta de comida. A rica aqui é você, que mora fora é você. Eu não, eu sou pobre. Parcelei isso aí no cartão em 1 milhão de vezes aí. Quando vocês vão embora, vai virar o ano e eu vou estar pagando essa dívida ainda. Aí, gente, pra não virar uma discussão, eu saí de perto, não falei mais nada, ela também não falou mais nada. Falou que ia almoçar na casa da mãe dela, eu falei, beleza. Ela voltou de tardinha já pra janta. Como não tinha mais nada pro jantar, eu falei assim, bom, vou fazer uma salada e um ovo. Amanhã a gente pensa o que vai fazer. Quando ela viu o ovo, ela falou, eu não vou comer ovo não. Se ainda fosse carne com salada, ainda ia. Agora ovo não vou comer não. Aí a menina dela, minha afilhada, já falou também, não gosto disso. Eu odeio isso. Que nojo. Gente, quando ela falou isso, eu me levantei da mesa furiosa. Comecei a falar um monte de coisa pra ela. Ela começou a falar um monte de coisa pra mim também. Quando a gente começou a se estapear, eu agarrei no cabelo dela, botei ela lá pra fora. E eu falei pra ela, pode pegar sua filha, suas coisas e vai terminar de passar suas férias lá na casa da sua mãe. Sua mãe que tem obrigação de sustentar vocês a pão de ló, não tenho não. As duas faltou pouco comer o reboco da parede aqui de casa, hein. Isso já faz uns 5 anos que aconteceu. Depois, a gente ficou uns 2 anos sem se falar. E depois de 2 anos, a gente ligou de chamada de vídeo uma pra outra. Eu chorei, ela chorou, a gente pediu desculpa. Ela falou que reconhecia que não podia ter vindo pra minha casa e ter feito tudo aquilo, que ela devia ter ajudado com alguma coisa. Eu também falei que tava com toda a saudade delas, que eu podia ter aguentado um pouco mais e não ter falado nada. Enfim, gente. Hoje a gente se fala, mas assim, nunca mais a gente se viu pessoalmente, porque ela não voltou mais ao Brasil.
Mas a gente se fala não todos os dias como antes, mas a gente continua se falando.